Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Bênção de Deus, bênção de Deus. Que bênção, né? Poder estar gravando e compartilhar esse vídeo com você através desse vídeo. Esse é o vídeo número 278, leitura bíblica. E através desse vídeo, então, nós estaremos deixando registrado a leitura do capítulo 11 de 1 Samuel. Vamos de leitura? Ele tem como título do versículo 1 até o versículo 11, Saul liberta a cidade de Jabes. Depois, versículo 12 ao 15, Saul confirmado como rei. Então diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um trato com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traz-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grandes alegria. Aleluia! Capítulo 11 de 1 Samuel, ele vai então narrar a primeira grande vitória de Saul como rei, consolidando sua liderança após libertar Jabes Gileade dos amonitas. Tomado pelo Espírito de Deus, Saul convocou Israel contra a ameaça de Naás, unificando o povo. A vitória militar
seguida pela confirmação de seu reinado em Gilgal, destaca a ação divina na capacidade do líder, né? Esse capítulo são 15 versículos e nós podemos esboçá-lo ou dividi-los em 4 partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 3, que vai relatar então a ameaça de Naás. Naás, o amonita, sitia Jabes Gileade e impõe uma condição humilhante: arrancar o olho direito de cada habitante, trazendo vergonha a Israel e enfraquecendo-os. Isso simboliza as afrontas do inimigo que visam humilhar o povo de Deus. Versículo 4 ao versículo 8, a resposta de Saul. Saul, ainda cuidando do gado, reage com ira santa ao ouvir a notícia. O Espírito de Deus se apossou dele e ele convoca Israel de forma enérgica, cortando bois em pedaços e enviando-os como símbolo da aliança e urgência. Versículo 9 ao versículo 11 vai falar sobre a vitória de Israel. Saul organiza 330 homens e ataca o arraial amonita na vigília da noite, derrotando-os completamente. O sucesso demonstra o poder de Deus agindo através de um líder ungido. Versículo 12 ao versículo 15, confirmação do reinado. Após a vitória, o povo quer matar quem duvidou de Saul, mas ele demonstra misericórdia, declarando que o Senhor salvou Israel naquele dia. Samuel oficializa o reinado em Gilgal com festas e sacrifícios, né? Algumas reflexões nós podemos extrair, né? Algumas lições extrair desse capítulo. Primeiro, capacidade divina. O Espírito Santo capacita para a liderança e para vencer batalhas impossíveis. Humildade no começo. Saul começou bem, demonstrando humildade e dando a Deus a glória pela vitória, resultando vingança pessoal. Unidade do povo. O temor do Senhor e a ameaça externa uniram as tribos de Israel, que antes agiam de forma independente. O perigo da passividade. A afronta de Naamás foi uma oportunidade para Saul demonstrar sua vocação e agir com coragem, né? Esse capítulo ele mostra a transição de Saul, inexperiente, para um rei valente e guiado por Deus, marcando um bom começo em sua trajetória. Como é que nós podemos aplicar, né? Ou alguns ensinamentos que esse capítulo traz para nós. A narrativa de 1 Samuel, capítulo 11, nos ensina lições valiosas para a vida cotidiana. Primeiro, nos lembra da importância da unidade e da ação coletiva diante das adversidades. Quando a comunidade enfrenta desafios, é essencial que os líderes atuem com sabedoria e coragem. Além disso, a passagem ressalta a validade de procurar condições para resolver problemas e agir de forma proativa. Quanto à nossa relação com Deus, ela nos inspira a confiar em sua providência ao enfrentar crises pessoais ou sociais, assim como Jabes Gileade confiou em Saul para a salvação. Uma curiosidade importante é que a cidade de Jabes Gileade é mencionada novamente na narrativa de 2 Samuel, capítulo 2, quando os valentes do rei Saul dão digna sepultura ao seu corpo. O nome Naamá significa cobra em hebraico, simbolizando o caráter traiçoeiro dele na batalha contra Israel. A maneira como Saul
convoca as tribos de Israel. Com o boi cortado é uma prática antiga e um sinal de seriedade ampla utilizada em outros contextos de imperativos da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.